Bom, boa tarde pessoal. Nós vamos agora dar início à resolução da lista 5, que envolve aplicações de circuitos que são resolvidos por equações diferenciais, correto? Então vamos lá. Exercício 1. O exercício 1 ele menciona que eu tenho um circuito que contém um resistor, um indutor e um capacitor, e além das informações desses elementos, nós temos valores que envolvem as condições iniciais sobre a carga e a corrente nesse circuito. O que é pedido é que nós precisamos calcular a carga e a corrente no instante t e esboçar graficamente essas informações. Então vamos lá, vamos colocar os dados do exercício para mencionarmos o que nós temos que fazer. Então, ele diz que a resistência é de 24 ohms. Ele menciona aí um indutor que é dado por 2 Henry. E menciona também que a capacitância é de 0,005 Farad, 5 milésimos. Com uma pilha que fornece uma força eletromotriz de 12 volts. Uma pilha de 12 volts. É mencionado para a gente ainda que a carga inicial Q é 0,001 coulomb e que a corrente inicialmente é 0. Ou seja, essas duas informações correspondem às condições de contorno dos valores iniciais de carga e corrente para esse circuito que nós vamos aqui resolver. Então a ideia é usar uma equação diferencial de ordem 2 para que nós possamos resolver isso da melhor forma possível. Então vamos lá. Então conforme nós aprendemos, para resolver um problema dessa natureza, nós precisamos desse representante LQ duas linhas, RQ' mais Q associado a uma capacitância e uma fonte dada por uma pilha ou uma bateria. O que eu preciso? Substituir esses dados nessa equação e resolvê-la tecnicamente usando dois caminhos que nós já explicamos, que é a obtenção de uma solução complementar e uma solução particular. Então, fazendo as substituições que eu necessito para esse caso, então eu tenho aqui 24Q duas linhas, LQ duas linhas é 2Q duas linhas, R 24Q' mais 1 sobre C ou 1 sobre 0,005 vezes Q e o E aqui que nós temos que é igual a 12, beleza? É isso que nós precisamos fazer, é o que a gente vai resolver agora. Para início é necessário, é interessante que nós façamos aqui uma divisãozinha de 1 por 0,005, isso aqui é 5 milésimos, equivale a 5 sobre 1000, ou na divisão ficaria 1000 sobre 5, que é 200. Então 2Q duas linhas, mais 24Q' mais 200Q igual a 12. Então quando eu chego aqui, eu tenho que obter a solução da minha carga como sendo uma soma de uma solução complementar mais uma solução particular. A solução complementar é homogênea, que corresponde à resolução dessa equação igual a 0, e a solução particular é envolvendo essa função constante que é igual a 12, no caso 12 volts. Então vamos resolver a solução complementar. Então a solução complementar, que é de C, complementar, vamos colocar aqui, só o complementar, ela implica que eu resolva essa equação diferencial da forma 2Q duas linhas mais 24Q' mais 200Q igualando isso a 0, que é o caso homogêneo. É o que nós vamos fazer agora. Bom, é interessante observarmos que como nós estamos trabalhando com termos todos múltiplos de 2, é possível simplificar. Então eu posso dividir todo mundo aqui por 2, e aí eu tenho que isso aqui fique escrito como Q duas linhas, mais 12Q'
mais 100Q. E aí, a saída para que nós possamos resolver é resolver essa equação diferencial através de uma equação auxiliar que corresponde a uma equação de grau 2. Nós já comentamos que a ordem da equação diferencial envolve o grau da potência envolvida. Então nós temos três constantes aqui, a constante associada à ordem 2 é 1. Então aqui eu vou ter uma função do tipo R2 mais 12R mais 100 e isso tudo igual a zero. Então resolver essa equação diferencial corresponde agora a resolver uma equação de segundo grau. Então, resolvendo essa equação de segundo grau, eu tenho que o meu R vai ser igual, vamos escrevê-la, menos B, ou seja, menos 12, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, lembra? B quadrado 12 ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 1, vezes C, que é 100. Tudo isso sobre 2 vezes A, 2 vezes 1. Então, R é igual a menos 12, mais ou menos, aqui eu tenho 12 ao quadrado, que é 144, e 4 vezes 100, que é 400, sobre 2 vezes 1, que é 2. Uma vez que eu chego nessa etapa do discriminante, nós comentamos que o valor do delta indica para nós o tipo possível de solução que nós vamos, atender. Então, R é igual a menos 12, mais ou menos, menos 256 sobre 2. Isso indica que nós vamos trabalhar com a solução na forma complexa, que envolve termos que me permitam escrever isso agora como uma equação em termos de um número complexo. Então, nós sabemos, nessa etapa, que escrever menos 256 equivale a você escrever como 256 vezes J2. Sempre lembrando que J é a forma complexa do número imaginário escrito por definição igual a menos 1. Então, fazendo isso, então R vai ser igual a menos 12, mais ou menos 256J ao quadrado, sobre 2. Então, ao fazer essa função agora, eu tenho que o meu resultado vai ser requerido na forma R igual a menos 12, mais ou menos raiz quadrada de 256, que é 16, em J sobre 2. Por fim, a forma complexa dessa resposta indica menos 12 sobre 12, que é menos 6, e 16 sobre 2, que é 8. Menos 6 mais ou menos 8J, onde eu tenho essa aqui como sendo a parte real e esse cara a parte imaginária da minha resposta. Imaginária. Então, lá na descrição que nós fizemos, esse termo corresponde ao nosso alfa e esse corresponde ao nosso beta na solução dessa equação diferencial. Então, ao escrever a solução dessa equação diferencial, para esse caso, então a carga, que é uma função do tempo, ela vai ficar escrita na forma particular, na forma, complementar, como elevado a menos alfa, no caso aqui 6t, elevado a alfa, C1 cosseno de beta, que é 8, mais C2 seno, no mesmo beta, que é 8. Então, isso aqui é a solução complementar no meu circuito. Termino aí o exercício? Não, eu agora vou aplicar a solução particular para a resolução. Então, a solução particular para a resolução vai envolver eu retornar com o meu circuito original. Então, é 2Q, duas linhas, mais 24Q', mais 200Q, e ele agora escrito igual a 12. Então, nós vamos aqui para a solução particular, Sol particular, que é a solução que a gente chama de Q de P, correto? Bom, nesse caso, eu tenho que pensar num polinômio que tem o mesmo grau desse elemento aqui. Então, eu vou pensar num polinômio do tipo Q de P,
igual a A. Por quê? Porque 12 é uma constante. Então daqui eu vou derivar a função duas vezes, porque eu tenho termos de ordem 1 e ordem 2, para poder fazer na sequência a substituição e encontrar o valor dessa constante Q de P. Então, derivo uma constante, a derivada é zero, derivo mais uma vez, a derivada continua sendo zero. Então, substituindo na equação diferencial, eu tenho agora, na substituição, que esse elemento vai ser zero, correto? Ao substituir o Q de duas linhas, o Q' vai ser zero, e aqui o Q de P vai virar 200A. Então, eu vou ter 200A, substituindo aqui, igual a 12. E aí eu posso escrever o meu A como sendo 12 sobre 200, ou se preferir eu posso simplificar. Posso dividir isso aqui por um múltiplo, no caso o múltiplo comum a eles aqui é 4, então eu posso escrever o meu A como 3 sobre 50. Então daí eu posso finalmente escrever a minha função de carga na forma completa da seguinte forma. Então a solução geral, ou a solução final para a carga é representar essa mesma função, vamos escrevê-la de novo, que E menos 6t, C1 cosseno de 8t, mais C2 seno de 8t, essa é a parte complementar, mais a particular, que é 3 sobre 50. É isso daqui que nós temos, correto? Então chegamos na expressão de carga, e agora precisamos também, como é pedido, a corrente no instante t. Então, o que eu preciso? Derivar essa função. Por quê? Porque para obter a corrente, eu preciso derivar a carga. E aí caio mais uma vez no que nós já mencionamos antes, que é a regra do produto combinada com a regra da cadeia, uma vez que eu tenho duas funções de categorias de famílias diferentes. Então, vamos lá. Eu pego o primeiro, e a menos 6t, e multiplico pela derivada do segundo. Derivada de 8t é 8, porém a derivada do cosseno é menos o seno, então vai ficar menos 8c1 seno de 8t. Mais, a derivada de 8t é 8, c2, derivada do seno, cosseno de 8t. Então está derivado isso daqui. A derivada de uma constante é zero, então isso aqui eu não preciso me preocupar. Porém, eu faço o primeiro pela derivada do segundo, mais o segundo, então repito esse bloco, C1 cosseno de 8t, mais C2 seno de 8t, vezes a derivada do primeiro. Então, a derivada da exponencial de menos 6t, usando a mini regra da cadeia, a derivada de menos 6t é menos 6, multiplico por menos 6, vezes a derivada da própria exponencial, que é ela própria, e a menos 6t. Então está aqui a expressão para a corrente e essa expressão para a carga. O que eu preciso agora é aplicar as minhas condições iniciais que foram dadas lá no enunciado. Então lá no enunciado foi dito lá que o Q de zero, ou seja, o Q em zero é 0,001 Coulomb, e a minha corrente inicialmente valia 0. Eu vou aplicar essa condição aqui e essa condição vou aplicar aqui embaixo. É isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. O que eu preciso? Aplicando essa primeira condição aqui, onde tem o t, eu vou substituir por 0. Tudo que tem t, eu substituo por 0. Então, aqui vai ficar vezes 0. Vamos apagar aqui e colocar 0. Então, aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar 0. E no fim de tudo isso, isso vai ser igual a 0,01 Coulomb. A exponencial elevada a 0 é 1. Seno de 0 é 0. Então vai sobrar C1 vezes o cosseno de 0, que é 1. Então C1 vezes 1, C1, mais 3 sobre 50, igual a 0,001.
Então, isso daqui vai me retornar C1 mais 3 sobre 50 igual a 0,001. Então, daqui, quando eu faço as contas, eu vou obter um valor de 0, nas anotações que eu fiz aqui, menos 0,059. Esse é o valor da constante C1 que nós vamos gerar. Esse aqui é o valor de C1. Beleza? É isso aí. Agora nós faremos a mesma conta substituindo o I0 aqui na minha função de baixo. Então vamos lá. Então fazendo isso, vou fazer a substituição. Mesma história, onde tem termo, substituir isso aqui por 0. Então aqui é 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Para no fim tudo isso ser igual a 0, que é o valor da corrente inicialmente. A gente sabe que a exponencial elevada a 0 é 1. Aqui o seno em 0 vai ser 0. O cosseno de 0 vai ser 1. Então aqui eu vou ter um 8C2 multiplicado. Depois eu tenho mais com menos aqui, que tem uma multiplicação vai gerar menos. Então eu tenho um cosseno de 0 que é 1. Então eu vou ter um C1 aqui. E o seno de 0 é 0. Aqui é 0. Então, nessa conta, eu vou ter quem? Nessa história, eu vou ter 8C2 dessa primeira contribuição, multiplicado por 1, mais com menos, menos, 6 vezes C1. Então, menos 6C1. E isso é igual a 0. Portanto, daqui eu tenho que o meu C2 vai ficar construído como 8C2 igual a 6C1. Eu escrevo então C2 como sendo 6/8 de C1. Então eu pego o C1 que foi calculado aqui, multiplico por 6, divido por 8, e aí eu vou chegar, fazendo as contas aqui, em um C2 igual, fazendo as anotações que eu havia proposto, menos 0,04425. Esse aqui é os valores de C1 e de C2 com as substituições de forma correta sendo executadas. Então achamos o C1 e o C2. Agora nós temos condição de escrever a expressão de carga e corrente de forma completa, que é o que está sendo pedido aí no item A, onde determina a carga e a corrente. Então, portanto, a expressão de carga desse circuito, vamos reescrever. Então, o Q vai ser igual a exponencial de menos 6t. Então, vamos colocar o C1 menos 0,059 cosseno de 8t. Só representando aqui do jeito que estava. Cosseno de 8t menos 0,04425 seno de 8t. Isso tudo mais 3 sobre 50. Isso aqui seria a resposta do item A para a carga. É isso daqui, para a carga. E aí, para a corrente, o que eu preciso fazer? Eu vou ter que derivar essa função. Correto? Para obter a minha expressão de I. Então, para o I aqui, vamos lá. Mesma história de sempre, a gente vai usar a primeira pela derivada do segundo, mais segundo pela derivada do primeiro. A gente pode até reescrever essa função de uma maneira mais simples. Como o menos aqui é comum, eu posso escrever aqui, ó, sinal de menos fora. Aqui eu venho com mais, porque menos com mais é menos, menos com mais é menos. Também posso fazer dessa forma, tanto faz, vai dar no mesmo. Bom, vamos lá. Então a primeira função eu repito, menos 6t, e derivo a segunda. Então eu vou ter 8 multiplicado por 0,059, derivada do cosseno menos o seno, então seno de 8t. Depois eu tenho 8 multiplicado por 0,04425
cosseno de 8t, a derivada do seno. E aí agora eu faço o contrário, a derivada da constante é zero, e aí eu venho e faço, né, a segunda parte. Então repito a primeira, é mais 0,059 cosseno de 8t mais 0,04425 seno de 8t, e aí multiplico isso pela derivada do primeiro. Então, a derivada da exponencial de menos 6t, a derivada de menos 6t é menos 6, que com menos fica mais, positivo, exponencial de menos 6t. Correto? Essa é a derivada da carga que gera corrente. Se for possível, nós podemos limpar essa expressão. E aí, nesse processo de limpeza, nós podemos observar o seguinte, que ao multiplicar 6 por 0,059 aqui do cosseno de 8t, nós vamos obter nessa multiplicação de 6 por 0,059 um valor exatamente igual a 0,354. Então, esse 0,354 ele acompanha o cosseno de 8t, porém positivo. Se nós fizermos a mesma multiplicação aqui, de 8 por 0,008 por 0,04425, esse resultado é o mesmo. Vamos só conferir aqui, vou usar uma calculadorinha, só para fazer a conta, para fazer a conferência. 8 vezes 0,04425, aqui tem que escrevi 88, 80,04425. Isso dá uma fração, dá a mesma shift, aqui end, vamos lá fazer isso aqui. E aí, quando eu faço a conta, eu tenho exatamente o mesmo valor, 0,354. Quando eu faço isso, eu observo o seguinte, que negativo com positivo, negativo, positivo, positivo. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou cancelar esse termo aqui com esse termo aqui na multiplicação. Do 6 por 0,059 e 8004425 dá no mesmo. Então, só vai sobrar contribuições que envolvem a função seno nessa história. Ou seja, desse termo aqui com esse termo aqui. Aí eu observo que menos com menos é mais. Eu vou multiplicar 8 por 0,059 e 6 por 0,4425. Tudo isso seno de 8t. E aí, quando eu fizer essa conta, eu vou chegar no final a expressão de corrente mais enxuta como sendo expressa I igual a 0,7375 exponencial de menos 6t seno de 8t. Essa é a corrente, essa é a expressão que retorna para nós a resposta do item A desse exercício, correto? Carga e corrente aqui obtidos para vocês como as funções trigonométricas associadas. É isso aí. Beleza? Para resolver o item B, é interessante que a gente use algum software online. Comentei isso na última aula, né, pelo Zoom. Alguns colegas já não estavam, mas a gente pode representar novamente aqui as sugestões que vocês podem usar para plotar esse gráfico de forma online. Existe uma ferramenta online chamada Symbolab, né, que é interessante que vocês façam uso dela para poder plotar. Ela é gratuita online e é bem interessante. Existe um outro também chamado Wolfram Alpha, que também plota de forma livre e gratuita esses gráficos dessas duas funções. E aí, fazendo o gráfico desses dois caras aí, a ideia é que vocês obtenham os seguintes resultados gráficos, né? Vamos plotar aqui a ideia das duas funções para que vocês façam a conferência depois aí. No mesmo eixo cartesiano, vamos colocar aqui. Vou colocar aqui para um caso e para o outro.
Fica mais interessante. Então, carga e corrente. Carga e corrente. Então, para carga, a ideia é que vocês plotem um gráfico que tem uma contribuição de uma função que começa em zero, claro, e atinge aqui um valor que está associado a um pico aí de em torno de 0,08. Isso tem a ver, claro, com o fato de que a função trigonométrica é uma função que é oscilatória. Então ela vai atingir um pico associado ao maior valor que o seno e o cosseno de uma função pode ter. A gente sabe que o seno é máximo em 90 graus, π sobre 2, e que nesse instante o cosseno é nulo. Ao contrário, no instante t igual a zero, o cosseno é máximo e o seno é nulo. Então a associação, os pares dessas duas funções vão produzir um gráfico dessa natureza para vocês. E para corrente, você vai ter um pico um pouquinho maior, em torno de 0,35. A função ela vai ter esse aspecto, ela vai dar uma oscilada e vai ter esse comportamento. Aqui ela vai estar próximo de um pico de 0,35 e ela vai oscilar conforme essa representação. Então eu espero que o gráfico dessas duas funções plotado em termos de uma representação online seja dessa forma, beleza? Esse aí é o primeiro exercício. Nós vamos agora proceder à resolução do segundo. Vamos lá. Segundo exercício, vamos fazer aí. Exercício 2. É mencionado o seguinte: eu tenho uma figura, acho que eu não cheguei a fazê-la, figura, deixa eu ver se está na lista, não, mas ela é uma representação de um exemplo que nós fizemos na última aula. Ela mostra um circuito contendo uma força eletromotriz, um capacitor com capacitância de C farads e que forma um circuito aí com a resistência e um resistor. Então, ele dá a equação diferencial para a gente, RI mais Q sobre C, circuito de primeira ordem, igual a E de T. Né? E aí, nessa contribuição, ele menciona que a resistência, supondo que a resistência seja 10 ohms, que a capacitância seja de 1/10 de farad, 0,1 farad, e que tenhamos uma pilha que forneça uma voltagem aí de 120 volts. Então, E igual a 120 volts. Então, o que ele quer? Que eu obtenha uma expressão para a corrente e calcule o valor limite da corrente. Isso agora é uma equação diferencial de ordem 1, então eu não preciso resolver perante aqueles métodos que nós fizemos agora para o primeiro exemplo. Então, é uma solução de forma matemática mais simples, mais rápida. Tá? A questão é como eu faço substituição e executo os cálculos de forma correta. Então vamos lá. Cuidado que eu tenho que tomar é o seguinte: ele me dá a capacitância, me dá a força eletromotriz, menciona a resistência, só que a função está escrita em termos do decaimento da queda por corrente e por carga. Então o que eu preciso fazer? Modificar e escrever a corrente em termos da carga. E a gente sabe que a corrente nada mais é que a taxa de variação da carga em função do tempo, que nada mais é que a nossa conhecida derivada. Então, essa mesma função pode ser escrita como RQ' mais Q sobre C igual a E. Então, o truque aqui era que você fizesse essa modificação da equação diferencial. Então, ao fazê-la, aí você vai ter caminho aberto para poder executar as substituições e resolvê-la. Então, 10Q ponto mais 1 sobre 0,1 em Q igual a E, que é 120. Fazendo isso, nós temos agora o seguinte: 1 dividido por 0,1 é a mesma coisa que 1 por 1/10, então dá 10. 10Q' mais 10Q igual a 120. Posso dividir tudo isso daí por 10, porque é múltiplo de 10,
eu tenho uma função escrita agora como Q' mais Q igual a 12. E aí, para poder resolver isso, nós vamos agora expressar através de uma equação diferencial em termos de uma taxa, uma vez que o Q' é a mesma coisa que dq dt. Então, é dq dt mais Q igual a 12. E aí, como nós aprendemos, é interessante que eu faça a separação. Eu vou escrever aqui dq dt agora, como sendo 12 menos Q, e aí separar o que é diferencial de dq com a carga e o que é diferencial de dt com o tempo. Então, daqui eu passo essa contribuição de 12 menos Q para baixo, então dq fica escrito como sobre 12 menos Q, igual ao dt aqui para a direita. Então eu venho para esse cara para cá e esse vem aqui para baixo. Essa aqui é a ideia. E aí, ao fazer essa forma, nós vamos agora integrar de ambos os lados a expressão. Aí eu venho, escrevo dq sobre 12 menos q igual a dt, e aí integro esses caras de ambos os lados. É isso que nós vamos fazer agora. Então, ao fazer isso, a primeira integral direita é tranquilo, então é uma função em t mais uma constante. Já vou colocar essa constante c como sendo a contribuição também da constante que vai aparecer aqui do lado esquerdo. Então tem uma constante 1 aqui, uma constante 2, c é a constante geral para ambos os casos. Esse caso aqui é um caso de integração por substituição, nós aprendemos isso. Então eu chamo essa função normalmente de u igual a 12 menos q. Então, du aqui é igual a menos dq. Então, reescrevendo essa integral em termos dessa substituição, então eu vou ter um menos compensado aqui fora de du sobre u. Essa integral para nós é conhecida, a integral do ln. Então, é menos ln de u igual a t mais uma constante. Beleza? Bom, fazendo isso, eu tenho então ln de u igual a menos t mais essa constante. E aí o procedimento para matar esse ln é escrever a função inversa, que é a exponencial, que vai ser passada de ambos os lados. Então eu venho e escrevo exponencial do ln de u igual a exponencial desse bloco, que é o menos t mais a constante, que eu posso escrever de forma agora detalhada como e elevado a menos t vezes e elevado a menos c, uma vez que menos com mais é menos. Considerando que a exponencial e c é uma constante, tudo isso é uma constante, nós já mencionamos que eu posso, sem prejuízo algum na conta, substituir por uma função, no caso uma constante, mais enxuta, vou chamar isso aqui de a, que vai expressá-la como um todo. Então, ao fazer isso, eu cancelo a minha exponencial de ln, então retorno como u igual a e elevado a menos t vezes o a. Minha função original de u é, na verdade, 12 menos q, venho para ela agora, 12 menos q, escrevo como a vezes e a menos t. Bom, quando chego nessa etapa, eu tenho que determinar o valor de a, que é obtido inicialmente nas condições do circuito estar desligado, ou seja, no momento em que está desligado, não tem carga, não tem corrente, então em t igual a zero, a minha carga é igual a zero. Então isso significa que em t igual a zero, eu tenho 12 menos q de zero igual a vezes e elevado a menos zero. A gente sabe que a base elevada a exponencial em zero é sempre 1. Então daí eu tenho 12, como o meu circuito é desligado, zero, igual a A. Portanto, A igual a 12. E aí, finalmente, eu obtenho a expressão para a minha carga. Então vai ficar 12 menos Q igual a 12
exponencial de menos t. Isolando a carga nesse processo, passando para a direita ou já escrevendo de modo direto, eu jogo para cá, esse cara vem para cá, então eu tenho 12, correto? Menos 12 exponencial de menos t. Essa é a minha representação da carga nesse circuito. No entanto, o que está sendo pedido é uma expressão para a corrente. Então daí não tem muito mistério, é só eu derivar a corrente, isso responde o item A. E ao derivar a corrente, a constante aqui é nula, usando a mini regra da cadeia, a derivada de menos t é menos 1. Ao passar aqui para baixo com menos vira mais, então vai ficar 12 exponencial de menos t, porque a exponencial de u é a própria exponencial. Então a corrente é descrita dessa forma, 12 exponencial de menos t, tudo isso em ampere, né? A expressão da corrente em ampere. Bom, isso é o item A. No item B, a pergunta é qual é o valor limite para a corrente. Então o valor limite para a corrente é, na verdade, o valor limite quando esse circuito está ligado a de infinito, t tendendo a infinito, para i. Então, ao substituir esse circuito aqui, eu tenho, né, limite de t tendendo ao infinito de 12 exponencial de menos t. E quando t tende a infinito, a exponencial tende a zero, então a tendência de saturação da corrente do circuito é um decaimento exponencial a zero. Isso responde aí o item B. E daqui temos resolvido o exercício 2, beleza? Então, é uma aplicação simples, não é igual ao primeiro exercício, porque a equação envolvida é uma diferencial de primeira ordem. Então, eu resolvo de forma mais rápida, integrando a função. Então, vamos agora para o terceiro exercício, né? Exercício 3. Exercício 3. No exercício 3, é dito o seguinte para mim: eu quero considerar uma conexão em série de um resistor e um indutor conforme mostra a figura. Então, tem uma figura aí, e aí eu tenho uma equação diferencial da forma L di dt mais R associado à corrente igual a zero. Beleza. O que ele quer? Obter uma expressão a partir dessa equação diferencial. É isso que ele quer que eu faça. Correto? E aí, obtendo essa expressão, eu quero depois esboçar o gráfico dessa representação. Então vamos lá. Qual é a ideia que está por trás disso daí? É simples. Assemelha-se ao exercício anterior. A questão é como eu vou escrever a corrente em função dessa expressão. Não é complicado. Eu vou partir do princípio que eu quero escrever DI em função de dt. Então, para começo de conversa, eu vou tentar isolar esse L aqui. E aí, ao isolá-lo, eu vou dividir todo mundo aqui por L. Se eu fizer isso, eu tenho DI dt, dividindo isso aqui por L. O R vai ficar dividido por L, associado ao I, isso aqui é igual a zero. Ok? Agora o que eu faço? Eu vou jogar esse termo aqui para a direita e escrevê-lo agora na forma separada. Então, ao fazer isso, eu tenho DI dt igual a menos R sobre L vezes I. E aí, por que eu menciono que o método de resolução é similar ao exemplo anterior? Porque eu vou separar. E ao separar, o que acontece? O meu I vem aqui para baixo, o meu dt vem aqui para cima. Então, eu vou ter DI sobre I igual a menos R sobre L em dt. O que eu vou fazer? Eu vou integrar de ambos os lados essa função. E ao integrar, eu vou gerar aqui um ln de I, correto?
Aqui não precisa de substituição, função simples. E aqui é menos R sobre L vezes T, porque esse cara é uma constante para essa diferencial, mais uma constante C de integração, porque trata-se de uma integral indefinida. Nesse processo, então, eu tenho meu ln de I, o ln aqui de I, escrito como menos RL em T, vezes T, mais a constante. E aí, para resolvê-lo, o que eu faço? Eu jogo a exponencial de ambos os lados. Claro, vai atingir todo esse bloco. E ao fazer isso, você cancela a função em ln, você retorna para I. E aqui você tem E elevado a menos RL, vou colocar isso aqui entre parênteses, vezes T, vezes E elevado a C. Usando o mesmo procedimento do exemplo anterior, eu vou chamar esse cara aqui por uma constante A e obter o valor da minha corrente inicialmente em T igual a zero, quando o circuito está desligado. Ou seja, nesse caso, o que eu tenho é I igual I zero, igual a exponencial de menos RL em T, que é zero, vezes o A. Bom, a base elevada a expoente zero é 1, então meu A é igual a I0. Então, sendo meu A igual a I0, substituindo na equação diferencial original, que é essa daqui, eu tenho que a expressão da corrente que eu busco para esse circuito é da forma I igual, vou colocar aqui, I igual a I0 exponencial de menos R sobre L vezes T. Essa é a função que expressa a relação entre a corrente e o tempo. Então, é isso que nós temos. E aí, o que ele pede para que eu faça depois é esboçar seu gráfico. Aqui, você pode fazer o esboço substituindo valores numéricos, em termos dos valores de corrente e de indutância, mas sem fazer uso de valores numéricos, você consegue entender qual é a forma dessa função. Considerando que a partir de t igual a zero, a minha corrente é a corrente inicial I0, a queda dessa função exponencial é uma queda exponencial natural, ou seja, a tendência da corrente ao longo do tempo é ela diminuir o seu valor em função da nossa exponencial em t, que ela é dada na forma negativa. Claro, mais uma vez, se eu pegar esse fragmento aqui e esboçá-lo de forma mais detalhada, eu tenho que isso é a mesma coisa se escrever 1 sobre E elevado a R sobre L vezes T. Então, para valores crescentes de T, essa exponencial fica cada vez maior, mas sobre a constante ela tende a ficar próximo de zero. Então, a queda dessa função é uma queda exponencial natural. Queda exponencial natural. E isso finaliza o nosso exercício 3 e a nossa lista 5. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!